Oi, pessoal, tudo bem? A palavra de Deus diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós sabemos que o nosso coração é a nossa mente, né? É daqui que procedem os pensamentos. Os pensamentos geram os sentimentos e os pensamentos geram as nossas ações. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos, gente. Porque a nossa mente, ela é a raiz, né, a fonte de todas as coisas. É a fonte de toda a nossa vida. Então, cuidado com os seus pensamentos, vigie o que você pensa. Porque nem tudo que você pensa, nem tudo que eu penso, vem de mim mesmo. Nós somos a nossa mente, ela é mais ou menos como uma televisão. Fica passando, né? A gente liga a televisão e fica passando um monte de coisa que a gente não tem controle. Então, a nossa mente, muitas vezes, a gente não tem controle de tudo que a gente pensa. Mas, nós podemos, como se diz, decidir aquilo que nós vamos fazer com aquilo que nós pensamos. Mas nem tudo que você pensa é algo que você deve levar em conta, que você deve meditar, que você deve dar vazão, né? Como diz aquela frase, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Então, muitas vezes, a gente deixa os maus pensamentos fazerem ninhos na nossa cabeça, habitação na nossa cabeça, e a gente vai ruminando esses pensamentos até que eles se tornem sentimentos e se tornem ações. Então, nós temos que saber avaliar, cuidar, como diz a palavra de Deus, sobre tudo que se deve guardar. Guardar aqui não é guardar no sentido de que a gente imagina, né? Pegar uma coisa e esconder, né? Não é isso. E guardar no sentido de vigiar, de guardar como um guarda. Né? O guarda, o que ele faz? Né? O vigilante, ele também é chamado de guarda. O guarda de trânsito, o guarda, né, a polícia, ele protege. Então, o que ele está dizendo é que nós devemos proteger o nosso coração. Proteger o nosso coração contra os maus pensamentos e os maus sentimentos. Gente, pensamentos e sentimentos muitas vezes são involuntários. A gente não pensa e muitas vezes nem pensa nem sente o que a gente quer. A gente não tem muito controle sobre essas coisas. Quem dera se nós pudéssemos controlar o que a gente pensa, o que a gente sente. E muitas vezes os sentimentos, né, que vêm involuntários, os sentimentos e os pensamentos involuntários que nós temos, eles fazem muito mal para nós. Porque eles torturam muitas vezes a gente. Eles nos escravizam debaixo de vícios, né, pensamentos viciantes que não deixam você ter liberdade. Às vezes você fica ruminando pensamentos ruins, pensamentos de baixa autoestima, pensamentos contra você mesmo, pensamentos contra outras pessoas. E esses pensamentos têm levado você muitas vezes a ficar triste, a entrar em quadros depressivos e ansiosos, porque você está permitindo que esses pensamentos eles permaneçam em você e você fica concordando muitas vezes com esses pensamentos. Lembra quando Jesus estava com seus discípulos e ele falou assim, Pedro chegou para Jesus e disse assim, Senhor, Jesus estava falando sobre a sua morte e Pedro falou, não, Senhor, né, tenha pena de ti, isso jamais vai te acontecer. Ou seja, Pedro, usado pelo diabo, tentou fazer Jesus ter pena dele mesmo. Não, Senhor, tenha piedade de você, tenha pena de você. E Jesus imediatamente repreendeu Pedro e falou, arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Então, muitas vezes, nós temos que tomar cuidado com esses pensamentos que nos levam à autocomiseração, a você ter pena de você mesmo. Ai, coitado de mim porque eu passo isso. Ai, olha como que eu sou maltratada. Olha como que as pessoas não se importam comigo. Olha como eu sou assim. Ai, eu não tenho isso. Fulano tem, todo mundo tem, eu não tenho. Então, esses pensamentos de autopiedade, gente, eles são
super destrutivos para nós. Nós temos que levar cativo, a Bíblia diz, todos os pensamentos a obedecer a Cristo, a palavra de Deus. Você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Você pode estar passando por dificuldades, por sofrimentos, mas você não é um coitado. Você é um bem-aventurado, você é uma bênção. Você é amado de Deus, você é um escolhido de Deus, você é precioso para o Senhor. Então não deixe esses pensamentos tomarem conta da sua mente. As circunstâncias, elas não vão ditar para nós o nosso futuro. Você pode hoje estar passando por momentos difíceis, você pode estar passando por desertos, por dificuldades, mas isso não significa que você vai ficar nisso para sempre. Você ficar se lamentando da sua situação não vai mudar a sua situação. Então, o que você precisa fazer? Começar a pensar as saídas. Como eu vou sair disso? Como eu posso sair desse deserto que eu estou? Como que eu posso começar a realizar os meus sonhos e sair dessa situação que eu estou? Então, Jesus, ele disse que ele veio para nos libertar, para nos aliviar. Então, ele disse que nós temos que aprender a lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Então, você não vai fazer isso, você não vai sair de um deserto de maus pensamentos, de depressão, de tristeza, sozinho. Você precisa da ajuda dele. Então, ore ao Senhor, peça a ele para libertar você desse cativeiro de pensamentos que talvez você esteja. Gente, não entre. O pensamento, ele é mais ou menos como uma nuvem cinza. As nuvens vêm, mas elas passam. Agora, se você subir e entrar dentro dessa nuvem, você vai permanecer lá. Então, entenda que esse pensamento que vem na sua cabeça, ele é como uma nuvem. Ela vem, quando a nuvem escura vem, o que ela faz? Pode estar um dia lindo, azul, aquele céu azul maravilhoso, aquele sol, mas aí vem uma nuvem cinza e a nuvem faz o quê? Escurece o ambiente e ela tampa o sol. Só que o sol continua no mesmo lugar. O céu azul continua no mesmo lugar. Só que a nuvem passou e tampou. Só que se você desistir, que saco, né? Acabou o sol, acabou a alegria. Não. Você sabe que aquela nuvem é passageira. Que daqui a alguns minutinhos, se eu esperar, ela vai passar, ela vai embora. Assim são os maus pensamentos e os maus sentimentos. São como essas nuvens. Elas vêm, escurece tudo, mas elas passam. Então espera essa nuvem cinza passar, espera esse sentimento ruim passar, para que você tome iniciativas, para que você tome decisões na sua vida, para que você possa enxergar o que está por detrás dessa nuvem cinza. Existem coisas maravilhosas para você, existem bênçãos maravilhosas para sua vida. Confie no Senhor. Não se entregue aos maus pensamentos. Vigie. Se torne um guarda da sua mente. Guarda da sua mente é aquele que está ali pronto para defender os seus pensamentos, para defender a sua mente contra todos os ataques do mal, contra todos os maus pensamentos e maus sentimentos. Então esteja pronto para defender a fonte da vida. Vamos imaginar como se fosse assim, existe uma fonte que abastece toda uma cidade. Essa fonte, ela precisa ser muito protegida. Por quê? Porque ela que é responsável por saciar a sede e abastecer toda a cidade. Então, essa fonte, ela não fica aberta ao léu para qualquer um. Pode vir um animal ali, sujar aquela água. Pode vir, sei lá, pessoas mal intencionadas, colocar alguma coisa naquela água, sujar aquela água, e aquela água vai descer e vai contaminar todo mundo, não é? Então, o que você tem que fazer? Cercar aquele lugar e colocar guardas ali. Para quê? Para que ninguém possa entrar, nenhum animal, nenhuma circunstância, nenhuma pessoa possa entrar ali e sujar aquela água. Porque se ela contaminar na fonte, ela vai descer totalmente contaminada para todos os lugares. Então, se a gente colocar guardas na nossa mente, no nosso intelecto, no nosso coração, que é a nossa mente, nós vamos estar vigiando os nossos pensamentos, não deixar que nada contamine a nossa mente, para que isso não contamine o resto do nosso corpo. Contamine os nossos pensamentos, contamine os sentimentos, contamine as nossas ações, a nossa forma de ver o mundo, ver as pessoas.
Então, vigie os seus pensamentos, esteja atento ao que você está pensando. Outra coisa, aquela palavra que diz, é um ditado popular, mas ela tem tudo a ver com isso. Mente vazia é a oficina do diabo. Quanto mais você estiver com a sua mente ociosa, mais maus pensamentos você vai ter. Então, ocupe a sua mente. A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude há, nisso pensai. Nisso ocupeis os vossos pensamentos. Então, ocupe a sua mente, gente. Ocupe a sua mente com coisas boas. Na hora que você não estiver fazendo nada, põe um louvor, põe uma música boa, vai cantar, porque isso ocupa a sua mente e não deixa você ficar ruminando maus pensamentos. Então, não fique com a sua mente vazia. Você pode ter momentos de meditação, de silêncio e tal, mas tome cuidado com o excesso de vazio na sua mente. Não estou falando que você vai ficar o tempo inteiro no celular, distraindo sua mente, não. Mas a mente vazia, realmente, ela é uma brecha para que você comece a ruminar maus pensamentos. Então, a única coisa que destrói um mau pensamento é um bom pensamento. Então, você vai tentar fazer alguma coisa para esquecer aquilo que você estava pensando. Então, não só necessariamente tentar pensar em outra coisa, mas começar a fazer outra coisa. Então, comece, quando você vir que está vindo os pensamentos ruins, põe uma música, um louvor, vai ver uma televisão, vai ver alguma coisa para distrair os seus pensamentos, para sair, aquela nuvem cinza possa passar o mais rápido possível, porque o sol está atrás. Então, sempre pense isso. Os maus pensamentos são como nuvens cinzas. Elas vêm, mas elas vão embora. Não existe nenhuma tempestade que dure para sempre. Ela vem, faz aquele barulho, mas daqui a pouco ele passa. Então, não entregue o seu coração, a sua mente aos maus pensamentos. Né? Ocupe a sua mente, tente, se esforce para sempre estar ocupado, para não ficar dando lugar aos pensamentos ruins, negativos. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Espero que Deus abençoe tudo, a sua família, os seus caminhos, tá bom? Amo muito vocês. Se inscreve no meu canal, curte, compartilha e comenta. Que Deus abençoe você. Amo vocês. Amanhã a gente posta mais vídeos. Mas cuide da sua mente. Sobretudo, você deve primeiro se preocupar com o que vem aqui na sua cabeça. Porque é daí que virão os sentimentos, os pensamentos, as palavras e as ações. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até mais.